Boa noite, pessoal, novamente. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe. E dando continuidade ao nosso módulo desse ano, de módulo com Jesus, hoje o tema da nossa palestra é Ananias com Jesus. Quem vai ministrar esse tema, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, é Eliana Azevedo. A prece inicial e final, a Cristiane Silva. A vibração do passe, o Marcelo Volê. A vibração da água, a Silvia Basler. E a vidência pela Simone Zogby e a psicografia pela Cristina Félix. Então, que nesse instante nós possamos fechar os nossos olhos, permitindo assim com que as equipes de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, mentores do nosso trabalho, mentores do Hospital Alvorada, possam nos envolver nesse instante, nos sentindo assim abraçados, nos sentindo amparados, consolados, e que desta forma possamos aproveitar, junto desses mentores amigos, toda essa energia de saúde espiritual que eles nos transmitem e nos envolvem. Que assim seja. Assim, mantendo os nossos olhos fechados, envolvidos nessa energia amorosa dos mentores da casa, dos mentores do nosso trabalho dessa noite, Jesus se coloca à nossa frente de braços abertos. Pedimos a Ele e a toda a equipe dessa noite, que está conosco essa noite, que nos envolva, que nos permita sermos equilibrados emocionalmente, fisicamente, principalmente espiritualmente, que as necessidades mais íntimas de cada um aqui possam ser atendidas nessa noite. Que Jesus inspire a nossa colega Eliane na palestra dessa noite, e que possamos absorver todos os ensinamentos e principalmente colocá-los em prática. Que assim seja. Boa noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. Aprendeste o que foi dito. Amarás vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20 e de 43 a 47. A mensagem é do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. Quando as tormentas se agigantarem em nosso caminho, quando os sofrimentos parecerem insuportáveis, restabeleçamos em regime de urgência nossa confiança irrestrita no poder de Deus. Não bloqueie o socorro que Deus tem para você com a incredulidade ou a revolta. Tampouco queira ensinar o que ele deve fazer. Tenha certeza de que seu Pai
sabe o que é melhor para você. Confiar em Deus é entregar-se a Ele e não querer conduzi-lo, como se isso fosse possível. Deus é justo e soberanamente bom. Portanto, tudo o que nos acontece concorre para o nosso próprio bem, ainda que isso não nos seja visível em primeiro momento. Para de lutar desesperadamente. Faça a sua parte, sim, mas dê uma chance a Deus. Então, hoje nós vamos falar de Ananias com Jesus, né? Ananias nasceu em Damasco, na Síria, e desencarnou em Eleuterópolis, uma cidade próxima a Jerusalém. Ananias era um sapateiro da cidade de Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. E ele havia ido à cidade santa para os festejos de Páscoa, né, os festejos do templo. Então, chegando lá, ele percebe uma agitação muito grande nas ruas, né? E ele, curioso, foi ver o que estava acontecendo. E ele percebe um homem carregando uma cruz com uma coroa de espinhos na cabeça. Ele se compadece, né? Ele é movido de profunda compaixão por esse homem. E ele resolve acompanhá-lo na subida do monte. Lá, já crucificado, Jesus lança a Ananias um olhar que o envolve profundamente, que cala fundo no seu coração. E Ananias sentiu ali um chamamento, como se Jesus o tivesse convidando a alguma ação, a alguma atitude. Bom, ele fica lá até tudo terminar, né, até o desencarne de Jesus, e 3 dias depois, ele soube da visualização, né, que os apóstolos tiveram de Jesus, que os seus discípulos o viram. Eles encaravam isso na época como ressurreição, que é algo que a gente sabe que não existe, né? Então foi uma materialização, podíamos dizer, de Jesus para os discípulos dele. Então ele soube disso e ele resolveu ir até Pedro para ter mais informações sobre este homem, né? Sobre esse Salvador. E no contato com Pedro, ele soube dos exemplos, né? Dos ensinamentos do Mestre. Ele se encanta pelo Evangelho e resolve que a partir dali ele também iria trabalhar junto de Jesus. E ele volta para a cidade dele, vende as poucas coisas materiais que ele possuía, volta de novo para Jerusalém e ali ele fica esperando pelos apóstolos. Ele se encontra com Pedro mais uma vez e os dois começam as atividades junto à Igreja do Caminho, ou à Casa do Caminho, né? Porque não existia igreja do jeito que a gente tem ideia hoje do que é a igreja. Então, era uma casa humilde e ele começou junto com Pedro ali nos primeiros atendimentos, nas primeiras atividades dessa casa. Ele ficou por lá ajudando Pedro até que João e Felipe regressassem para Jerusalém. Quando eles ali chegaram, Ananias resolveu partir para uma outra cidade. Ele foi então para Jope. E lá ele também trabalhou junto à divulgação do Evangelho de Jesus. Ele ficou em Jope até que a situação ficou bastante difícil para os cristãos, né? Através da perseguição de Saulo de Tarso. Então ele ficou ali. Quando essa perseguição se intensificou a partir do desencarne de Estevão. E aí nós vamos ver como as histórias se entrelaçam, né? Estevão
era um eloquente divulgador do Evangelho. Ele foi preso por Saulo de Tarso, que era um doutor da lei à época. Ele foi preso e foi condenado ao apedrejamento, lapidação. E assim acontece, e ele desencarna. Estevão era irmão de Abigail. Abigail era noiva de Saulo. Deu para linkar os três? Então, e Abigail era noiva dele, mas Abigail e Estevão estiveram separados desde a infância. Eles foram separados e ela passou a vida toda procurando por Estevão, sem encontrá-lo. Ela só conseguiu encontrá-lo justamente no momento da lapidação, no momento em que ele desencarnou. Ela o reconheceu e percebeu que ali, aquele Estevão era o irmão que ela tanto procurava. O desencarne de Estevão produz em Abigail uma profunda tristeza. Ela adoece, e também vem a desencarnar. Mas nesse período em que ela esteve doente, ela recebia a visita de Ananias, que ia lá para confortá-la, para animá-la. E passando os ensinamentos de Jesus, ela se converteu também ao cristianismo. Então, quando Saulo teve a notícia do desencarne de Abigail, e que ela havia se convertido ao cristianismo, ele ficou mais revoltado ainda, Então, esse processo de perseguição aos cristãos se intensificou, E ele tinha, o maior objetivo dele era justamente prender Ananias, porque ele achava que Ananias era o culpado pelo desencarne da Abigail e principalmente pela sua conversão, Então ele começa nessa perseguição, começa a procurar por Ananias, que já não estava mais lá, já havia se mudado, tinha ido para Damasco. Ao saber disso, Saulo vai atrás de Ananias, em busca dele, e tinha, inclusive, autorização, tinha a carta dos doutores da lei, do Sinédrio, para prender os cristãos, e para dizimá-los. Bom, quando Saulo vai para Damasco, chegando na entrada da cidade, às portas de Damasco, ele é surpreendido com uma intensa luz. Dentro dessa luz, ele consegue perceber a figura de um homem. E ele pergunta: quem sois vós, Senhor? E esta figura responde para ele: eu sou Jesus, a quem persegues. Saulo cai de joelhos ao chão, fica completamente cego, e Jesus diz a ele: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que devereis fazer. Nesse mesmo tempo, Jesus aparece para Ananias. Então vamos nos lembrar que Saulo estava ali para poder prender, Ananias. Jesus aparece para Ananias e diz a ele para que ele fosse ao encontro de Saulo para curá-lo. Então seria a ovelha, perseguida, indo de encontro ao lobo voraz. Ananias questiona Jesus. Ele fala: mas Jesus, Saulo é aquele doutor da lei que está perseguindo a todos os cristãos, E eu terei que ir até lá? E Jesus diz a ele: vá, porque este é o vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios,
aos reis e aos filhos de Israel. Então Ananias não discute mais, né? Vai ao encontro de Saulo, na estalagem onde ele estava hospedado, chega lá, coloca as mãos sobre os olhos dele, que descamam, né? E ele volta a enxergar. Então Ananias, além de curar Saulo, passa a ser o seu orientador para todo o resto da vida dele, né? Mostra para ele as escrituras, o que ele possuía de manuscritos a respeito dos ensinamentos de Jesus, e o orienta como ele devia proceder a partir dali. Bom, Saulo foi um grande, né, divulgador do cristianismo, e em dado momento ele resolve mudar seu nome de Saulo para Paulo de Tarso, que era a escrita romana do nome dele. Então ele passa a ser Paulo de Tarso, e é assim que nós o conhecemos, né? Como Paulo de Tarso. Ananias, enquanto esteve em Damasco, ele atendia aos pobres, aos doentes, numa pequena casa, muito simples. As pessoas iam até lá em busca de conhecimento, em busca do Evangelho e em busca de cura. Então, todos os instantes em que Ananias esteve cuidando dessas pessoas, ele estava junto com Jesus. Jesus estava com ele naqueles instantes. Então, esse relato nos permite tirar alguns ensinamentos. Um deles, que seria amar os vossos inimigos. Porque, afinal, Deus usou como instrumento Ananias para curar Saulo. E Saulo via em Ananias um grande inimigo, né? E vamos trazer para nós. E nós? Nós já aprendemos a desculpar, a procurar entender aqueles com os quais nós temos dificuldade de convívio? Será que a dificuldade está no outro ou está em nós mesmos? Nós já entendemos que as dificuldades que se encontram em nossas vidas, elas vêm para que nós possamos crescer e evoluir, ou nós ficamos na condição de vítimas, lamentando tudo o que nos acontece. Nós já evoluímos muito, porque em cada encarnação nós aprendemos um pouco. As nossas virtudes se intensificam, porque o espírito nunca regride. Então, como nós já tivemos várias encarnações, a somatória de cada uma dessas encarnações é o que nós somos hoje. É a encarnação que nós vivemos hoje. Então, se nós já aprendemos, se nós já evoluímos, nós temos que confiar mais na bondade e na justiça divina. Nós temos que agradecer mais a cada dia vivido. E trazendo ainda para nós esse relato. Nós vimos durante todo este ano aqui no nosso trabalho a história de personagens com Jesus, né? São histórias contadas, alguns personagens com Jesus. Mas e nós? Será que nós já paramos para pensar em que momento na vida eu vi Jesus pela primeira vez? Nós sabemos que Ananias viu Jesus pela primeira vez indo para ser crucificado. E nós, quando nós vimos Jesus pela primeira vez? Quando nós entendemos que Ele é nosso amigo, que Ele é nosso irmão?
quando nós nos interessamos em aprender seus ensinamentos e buscar praticá-los. Quando nós tivermos essas respostas, nós vamos escrever a nossa história com Jesus. A história de cada um de nós. Pois sabemos que Ele está no nosso lado. Ele nos ampara, Ele nos conforta. Ele sempre está conosco. Mas nós também precisamos estar com Ele. E que esse amigo irmão nos ampare, nos fortaleça e nos direcione, hoje e sempre. Muito obrigada a todos. Enquanto os médios vão se colocando numa posição de receptação, de energia, vamos todos nós fechando os nossos olhos, descansando o braço esquerdo sobre a perna esquerda, o braço direito sobre a perna direita, com as palmas viradas para cima. E vamos na nossa mente nos ligarmos à imagem de Jesus, um Jesus mais próximo. Podemos colocar no tempo que ele estava conversando com os pescadores na praia ou nas montanhas, sentado naquele banco de pedra, e você sinta-se envolvida por ele, fazendo qualquer pergunta, agradecendo. E nesse instante nós vamos pedindo para os mentores da Casa de Paz e Amor, Dr. Bezerra de Menezes e professor Eurípides de Barçanufo, que possa nos envolver, trazendo a esses mentores que fazem parte do nosso trabalho, envolvendo com os médicos, os franciscanos, servas de Maria, servas de Clara de Assis, os caravaneiros fraternos, aos mentores que chegam do Hospital Alvorada, todos nos envolvendo de uma união fraterna. E como esse farol já existente na nossa casa de paz e amor vai nos iluminando, nos abastecendo, e cria bem no teto uma grande nebulosa, energizando a todos. E é nesse momento então que os médios que já se prepararam desde a noite, envolvidos com esses mentores, começam a prática do passe. Um passe conhecido como misto, porque tem a energia desses mentores da própria casa, trazendo tanto amor e carinho. Então essa energia vai envolvendo no alto da cabeça o nosso coronário, revitalizando os neurônios, criando novas sinapses, e desce para o frontal e na altura da testa, nos envolvendo e energizando esse mental, a epífise, para que possamos nos ligar a esses mentores, a equipe da espiritualidade única, ao hipotálamo, um grande general, administrador das substâncias químicas que envolvem todo o nosso corpo.
E essa luz desce para o laríngeo, na altura da garganta, energizando a glândula da tireoide, a hipófise que libera substâncias químicas, trazendo um equilíbrio, uma satisfação tão grande, que recebemos esse amor do Cristo e desses mentores com tanto carinho. E é nesse centro de força agora, no cardíaco, que procuramos o sentimento do amor. A fundação que Jesus falou do meu reino, desse reino de Deus, dentro de nós. E nós doamos uma coloração rosa, branca, lilás, para o nosso irmão da frente, da esquerda, da direita, de trás. Uma energia única, onde misturamos toda a nossa energia. Aqueles que precisam um pouco mais vão recebendo daqueles que podem doar mais. Essa equipe médica já vai fazendo toda essa transferência. Que o grande equilíbrio da alma encarnada é saber que o espírito se alimenta por amor. É assim que nós andamos. É assim que nós crescemos. É assim que nós conquistamos. E é assim que nós seremos um dia. E essa luz desce agora para o esplênico, no lado esquerdo do nosso corpo, na altura do baço, energizando esse centro de força, que funciona um pouco como um dínamo ou uma bateria, que ela possa ser equilibrada, energizada, e entrar no nosso fluxo sanguíneo, envolvendo todos os nossos órgãos com energia salutar. E vai para o gástrico, na altura do estômago, dissipando esse acúmulo de energia, indo para o genésico, descendo pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas e até a região do básico, bem no cóccix da coluna. E vai recebendo essa energia fortificando, te deixando mais forte. E essa luz sobe pela coluna vertebral, vértebra a vértebra, numa forma de espiral, passando por humeral, bem nos ombros, indo até o bulbo, aqui na nossa nuca. E a explosão se faz presente. Um lindo arco-íris envolvendo a todos nós. E essa energia, então, agora, nós nos envolvemos com os caravaneiros fraternos e vamos ao nosso lar. O nosso bendito lar. Que entre essa luz pela porta, limpando, iluminando o nosso lar, tirando todos os miasmas, trazendo toda uma importância do Evangelho de Jesus, com quem nós moramos, convivemos. Se precisamos da equipe médica, qualquer uma, mental, cardíaca, qualquer uma que precise, que desenvolve agora essas pessoas, esse nosso irmão mais próximo, trazendo toda uma harmonia, toda uma paz. Nós vamos continuando agora, iluminando o nosso local do trabalho, para que possa ter um equilíbrio de acerto, de entendimento, de liderados, de líderes, que possam entrar sempre no que chamamos no respeito da igualdade, de entender um ao outro, para que possa conquistar o objetivo, um trabalho mais feliz, alegre, harmonioso. Se porventura estamos
salutar um novo trabalho, que possamos nos capacitar, que equipes trazem todo uma colocação a qual vamos recebendo para que possamos fazer as mudanças necessárias. E com essa doação que tanto recebemos, agora nós voltamos aqui com o nosso paz e amor nesse salão de uma luz que se forma como se fosse estrelas envolvendo todos os cantos desse paz e amor. Os dirigentes, a presidência, a diretoria, os trabalhadores, um pensamento único de crescer, de ser mais amoroso, mais afável, misericordioso. É tanta luz que nós recebemos que espiritualmente até ajoelhamos, agradecendo com tanta paz. E vamos agora dirigindo essa energia tão salutar às urnas lá na frente, primeiramente aos desencarnados, que possam receber toda essa equipe de recepção do mundo espiritual, sempre tendo parentes mais próximos, companheiros, que trazem todo um aplauso, né? Que passou por essa vida reencarnatória com tanta graça, com tanto amor, com tanto trabalho, com resignação, que também tem seus conflitos, mas que a alma se sente mais livre, mais aberta. Que esse equilíbrio possa se expandir a todos. E vamos envolvendo agora as urnas desencarnadas. Que cada papel, cada equipe estude o que possa fazer, trazendo as transformações, trazendo essa resignação, muitas vezes que é necessária, porque faz parte da evolução. Porque com Cristo, sempre tudo é real, amoroso, e a satisfação é enorme. Que sinta-se cada vez mais abraçado pelo próprio Cristo. E assim então, agradecidos por toda a energia, nós vamos acompanhando a Silva para a frutificação das águas. Assim, acompanhando os pretos velhos, os índios, os caboclos que retiram da clareira da mata do Hospital Alvorada as folhas, as flores, as raízes, as cascas das árvores, e trabalham esses elementos da natureza para transformá-los nos elixir necessário a cada um de nós. Eles recolhem do riacho a água cristalina e junto dos médicos, dos físicos, dos químicos, dos biólogos, do laboratório, eles manipulam todo esse material, retiram a energia do sol e preparam essa medicação tão importante para cada um de nós, que trouxemos as nossas águas para receber essa fluidificação. Se não as trouxemos, vamos mentalizar os filtros dos nossos lares. Se temos algum companheiro acamado,
vamos nos lembrar desse familiar, amigo, seja quem for. E assim, todas essas águas vão recebendo esses medicamentos, esses elixires que se transformam em medicamento para cada um de nós, segundo as necessidades nossas. E ao fazermos uso dessas águas que foram trabalhadas, elaboradas, preparadas para nós individualmente, nós devemos nos ligar a este momento que é de paz, de harmonia, de serenidade, esse momento suave, eterno. Através da oração, nos ligamos a essa espiritualidade maior e assim intensificamos o valor desse medicamento. A sua eficácia se torna maior porque nos ligamos a esse trabalho, nos ligamos a essa dedicação desses irmãos amorosos. E assim, ao ingerirmos este medicamento, eles possam ser para nós o conforto, o retorno à saúde que tanto buscamos, mas que sabemos está também em nossos sentimentos e pensamentos. Que a paz desse Cristo que tão amorosamente nos envolve, nos fortaleça e ampare hoje e sempre. Nessa noite, meus queridos amigos, que nos foi ofertada uma noite de transformação que vai se iniciar porque eles nos mostram, os nossos companheiros espirituais, que está se aproximando aquela data tão importante em que o Cristo emana do seu coração uma quantidade de amor imensa por toda a humanidade, por cada um de nós, através dele e de seus prepostos. Então eles nos mostram que nós precisamos confraternizar com o bem, com o amor, com a aceitação. Nós não mudamos de lugar, nós continuamos, enquanto foi feito o passe, a palestra, nós continuamos sentados aqui, onde nós estávamos, mas o cenário à nossa volta foi modificado. Foi jogado um tapete verde, muito verde, abaixo dos nossos pés. Essas paredes se transformaram e desapareceram, e atrás desses bancos, um canteiro imenso de flores das mais coloridas, e na nossa lateral, um jardim que eu nunca tinha visto ainda e não conheço. À nossa frente foi plasmado uma mata muito cheia de luz e uma fonte em que as irmãs de caridade, nesse meio entre os dois bancos, os maiores e os menores, vinham trazendo o Evangelho Luz e colocaram no púlpito, em frente a essa fonte. E essa fonte, tanto quanto o Evangelho, se iluminam muito também. Na lei de justiça, amor e caridade, que resume todo o nosso comprometimento do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Foi plasmado também um aparelho acima de nós, que sugava todas as energias negativas, os miasmas, as nossas dores, as nossas inquietações, as nossas angústias, para que aí as equipes multidisciplinares de médicos, coordenados pelo Dr. Maurício Silveira e todos os especialistas, pudessem atuar no nosso perispírito e também no nosso corpo físico. E eles nos mostram e nos dizem a importância de nós prestarmos atenção em tudo o que é falado semanalmente aqui, que nos é trazido. Dessa grande transformação desse espírito Saulo para Paulo de Tarso, é exatamente isso que o Cristo espera
de cada um de nós, a nossa renovação, ressignificando a nossa vida através do bem, do amor, independente das nossas dificuldades. Nos é entregado uma folha em branco, para que durante o nosso sono a gente possa anotar todo o nosso aprendizado, porque vamos ser levados às escolas espirituais para sermos orientados. Essa folha representa o nosso presente, o nosso futuro, e que nós possamos escrevê-la a partir de hoje, através desse convite do Cristo de renovação, e que possamos todos receber esse amparo e sentir esse amparo nos nossos corações, nos nossos pensamentos e na nossa ação. Que Jesus nos abençoe. Queridos irmãos tão amados por nós, queridos representantes de Saulos, Ananias, Abigails, que hoje aqui estão representados por vós mesmos. Amar os vossos inimigos pode vos parecer por vezes difícil demais. Aprendai que podeis fazer isto, pois já muito sabeis. Aprendestes hoje que estais na vossa melhor encarnação. Usai, portanto, tantos ensinamentos aprendidos a vosso favor, mas principalmente usai a favor de vosso irmão que caminha ao vosso lado. O ato de perdoar está aí inserido, e ao fazê-lo, estais amando aquele que vos faz cair, vos faz entristecer, vos faz tirar de vós o que de mal ainda tendes em vosso ser e que não vos faz evoluir. Perdoar e amar aos vossos inimigos deve ser premissa diária, por mais dura que seja aos vossos olhos. Deus não vos dá um fardo maior do que podeis carregar. Aliás, o fardo que carregais vos é dado, pois tendes ombros fortes e coração altivo. Multiplicai então tais ensinamentos de Jesus, para que possais frutificar no caminhar dos vossos irmãos e principalmente no vosso. Tais frutos vos farão felizes, certos de que podereis romper a cegueira que vos faz, por ora, tomar rumos incertos e mais truncados. Rompendo a cegueira, terei olhos mais amorosos e mais caridosos que verão no outro apenas o bem maior, pois muitas vezes ainda primitivo é. Sejais como vosso irmão Ananias e vosso irmão Paulo, que acolheram e aceitaram ao chamado do Mestre, para fundar e perpetuar seus ensinamentos e preceitos vividos até o momento atual. Avante ao alto, para cima e de encontro a Jesus, deveis pautar o vosso viver. Muito vos amamos. É assim, agradecemos a Jesus, nosso irmão, aos mentores do trabalho, por toda essa energia benfazeja que recebemos, por todo o ensinamento da noite, que essas energias permaneçam conosco durante toda a semana e que possamos a todos os instantes lembrar-nos do ensinamento da palestra de hoje, para que possamos sempre estar com Jesus, pois Ele está sempre conosco e assim possamos fazer a nossa história com Jesus. Que assim seja. Bem, pessoal, alguns recados da nossa casa. Lembrando que o nosso livro de diretoria de doutrina, Justiça Divina, de Chico Xavier e Emmanuel, continua todo mês de novembro com 20% de desconto na nossa livraria. Lembrando também, como é de praxe, a gente sempre relembra, a nossa assistência social, as mais de 400 famílias assistidas através da cesta básica. Então a doação pode ser feita aqui no Paz e Amor mesmo, com item de cesta básica, pode deixar aqui na portaria mesmo, ou se não, a doação via Pix, que é o CNPJ do Paz e Amor. Esse CNPJ vocês encontram nas redes sociais, tá bom?
Que todos tenham um excelente final de semana, que Jesus acompanhe a volta de cada um de vocês, às suas casas. Nos vemos semana que vem. Até mais. Paz e amor em Jesus.